amanhã tem Palmeiras e Santos ao vivo, 9h30 da noite, jogo no Sport TV e no Premiere também, fechado? Então já anota aí, vamos agora mostrar os nossos dois repórteres, começando por Mari Loturco, pelo mandante. Mari, traga as informações do Palmeiras, por gentileza, boa tarde. Oi, Fred, muito boa tarde para você. Primeiro, falar um pouquinho a respeito dessa programação dessa semana, né? Segunda-feira, Palmeiras teve aquela folga depois do jogo contra o Juventude. Na terça-feira, teve um treino regenerativo para os atletas que foram titulares, aqueles que foram reservas vieram a campo para um treino técnico, tático. Quem participou desse treino foi o zagueiro Gustavo Gomes e o meio-campista Alain. Os dois foram poupados no jogo contra o Juventude, até pelo desgaste físico na semifinal da Libertadores, mas já estão treinando com a equipe normalmente. O Everton, goleiro, também fez um treino ali na academia, com os preparadores de goleiro também no campo, mas ainda é desfalque para essa partida. A única certeza que a gente tem ali na escalação, Aníbal Moreno não participa desse jogo, tá? Recebeu o terceiro cartão amarelo e tá suspenso, viu, Fred? Boa, Mari, você tá na frente do CT do Palmeiras, mas o Palmeiras vai treinar no Allianz, né? Tá virando meio que um hábito do Abel isso, certo? Isso mesmo, é uma estratégia que a comissão técnica tem usado nesse segundo semestre, até como uma forma de ambientação dos jogadores. Aqui na academia, eles têm um campo que é natural e também um campo sintético, acabam treinando mais no natural. Então essa é uma forma de levar os treinos para a Arena do Palmeiras para que eles se ambientem tanto ao gramado, as dimensões do gramado e também a iluminação. Tanto que na última partida contra a LDU, o treino no dia anterior foi na Arena do Palmeiras e hoje, 4 horas da tarde, também a equipe vai treinar por lá, viu, Fred? Fechado, Mari, um beijo, muito obrigado. Bora falar agora sobre Bruno Fux. Que história é essa de que o zagueiro que pertence ao Galo está emprestado ao Palmeiras e interessa ao Leicester, time inglês que disputa a segunda divisão do futebol inglês. Informação trazida nas últimas horas pela ESPN dá conta de que um observador do Leicester esteve no Allianz Parque para assistir a semifinal entre Palmeiras e LDU. Confesso que achei estranha o interesse do Leicester, especialmente porque o Bruno Fux já tem 26 anos de idade. Mas fui checar com o pessoal do Palmeiras que assegura não ter recebido nem sondagem nem proposta. Embora esse seja um movimento normal, o Leicester está aguardando as cenas dos próximos capítulos, até porque o Palmeiras deve exercer a opção de compra avaliada em 3,5 milhões de euros ou 21 milhões e 700 mil reais. O Atlético vende o jogador para o Palmeiras e aí o Palmeiras decide se o negocia ou não. Dentro do elenco palmeirense, o Abel Ferreira tem a convicção de que o Bruno Fux é super importante. Nem tanto pela sua capacidade como defensor, mas especialmente pelo movimento com bola. É um cara de ótimos lançamentos, tem um passe longo extremamente qualificado, isso acaba por ajudar o Palmeiras a se desvencilhar de defesas adversárias muito fechadas. Só para completar, registrar também que o Galo já tem a garantia de 21 milhões e 700 mil, essa grana vai ser importante na remontagem do time para a próxima temporada, até porque Jorge Sampaoli pretende ir às compras para trazer muitos reforços. Só para completar, registrar que o Leicester, que disputa a segunda divisão do futebol inglês, não vive bom momento, só 14ª colocação na Championship, são 4 vitórias, 5 empates e mais 4 derrotas. Hora de falar sobre André. Que história é essa de que o volante ex-fluminense, que pertence ao Wolverhampton, interessa ao Palmeiras? Meu amigo Veloso, dos donos da bola e dono de um canal aqui no YouTube, afirmou que já há um burburinho no Palmeiras de que o André tem a possibilidade de ser contratado pelo Palmeiras em 2026. Seria um nome que vem ganhando força nos bastidores alviverdes. Vale a lembrança de que o Wolverhampton o comprou por 22 milhões de euros na temporada passada. Esse valor equivalia a 136 milhões de reais. Nesse primeiro ano de futebol inglês foram 36 jogos, na atual temporada mais 12 partidas, 9 como titular e 3 na condição de reserva. O contrato do André com o Wolverhampton só se encerra em junho de 2029 e hoje ele está avaliado em 28 milhões de euros ou 173 milhões de reais, cifras que impedem que qualquer clube de futebol no Brasil cogite a contratação do André. O que pode mudar nesse cenário? Eventualmente abrindo uma perspectiva ainda que pequena de retorno ao futebol brasileiro. A chance de Wolverhampton ser rebaixado para a segunda divisão, o time é o lanterna do campeonato inglês, faz campanha absolutamente decepcionante. Diante desse contexto, a tendência é que jogadores mais valiosos sejam negociados, caso do André, de 24 anos de idade. Mas, pelo futebol que tem demonstrado, é possível que o André consiga um outro clube no futebol
europeu, acho bem difícil a possibilidade de o André atuar no Brasil, atleta de 13 convocações para a seleção brasileira. Antes de mudar de assunto, só registrar que André Cury, empresário do Vitor Roque, afirmou que o Verdão já recebeu uma proposta de 35 milhões de euros pelo centroavante. Essa oferta veio do mundo árabe e foi recusada, e o André Cury também assegurou que chegará uma proposta de 50 milhões de euros da Premier League, aquele papo que eu havia contado para vocês na segunda-feira, a perspectiva de um interesse do Manchester United. No Palmeiras, segue valendo aquela máxima de que não há proposta nem sondagem. A impressão é de que o André Cury está tentando cavar e colocar o nome do Vitor Roque na mídia e também no mercado europeu. Abel Ferreira pode trocar o Palmeiras pelo Wolverhampton. Especulação dessa terça-feira dá conta de que o time inglês, lanterna da Premier League, sondou o treinador português do Palmeiras depois de demitir o outro português, Vitor Pereira. O Vitor caiu no domingo, depois de mais uma derrota, são 10 jogos sem vitória do Wolverhampton e a lanterna da Premier League. O staff do Abel Ferreira admite uma consulta do Wolverhampton, mas assegura que o Abel vai terminar a temporada no Palmeiras, até porque tem muita coisa em jogo, o título do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores da América. Se ele faturar os 2 títulos, embolsa apenas com bônus 66 milhões de reais. Diante desse cenário, dá para descartar qualquer possibilidade de o Abel, nesse momento, trocar o Palmeiras pelo Wolverhampton. Já existia há algum tempo atrás também a especulação de que o Nottingham Forest havia tentado a contratação do Abel. O staff do treinador confirmou o assédio. O pessoal do Nottingham Forest desmentiu, assegurando que o Abel nunca esteve nos planos. É só importante registrar que o Abel tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro, mas esse deixou de ser um problema. As partes já se acertaram e a assinatura do novo contrato, que só termina em dezembro de 27, deve ser feita antes da final da Libertadores, com a manutenção do atual salário de 3 milhões de reais por mês, mas com bônus ainda maiores. Em caso de título da Libertadores, ele passa a ganhar 20 salários e não 12, como prêmio pela conquista. No Campeonato Brasileiro, 16 salários e não 10, como no atual contrato. A principal mudança no novo acordo entre as partes, o fim da multa rescisória. Se o Abel quiser deixar o Palmeiras, basta comunicar à presidente Leila Pereira e ele sai sem pagar nada. O mesmo vale para o Verdão, em caso de opção pela demissão do treinador português. O que você pensa sobre o fico de Abel? Você acha que ele faria sucesso na Premier League? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Palmeiras, com uma mudança do calendário alviverde, proposta e definida pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. O Palmeiras fará os seus 3 últimos jogos do Campeonato Brasileiro como visitante, o que gerou algum descontentamento interno. E essa mudança tem a ver com o fato de Palmeiras e Atlético Mineiro se enfrentarem no calendário prévio no dia 19 de novembro, a 3 dias da final da Sul-Americana. O Galo pediu que essa partida fosse alterada, a CBF concordou, e como o Palmeiras pode disputar o Intercontinental de Clubes no fim desse ano, ao fim do Campeonato Brasileiro, houve a decisão da CBF de alterar a partida contra o Vitória, que aconteceria na penúltima rodada. Essa partida foi antecipada para o dia 19 de novembro, quando inicialmente Palmeiras e Atlético se enfrentariam. Então, o Palmeiras traz um jogo da penúltima rodada para o dia 19, uma partida em que ele é mandante contra o Vitória, e encerra sua participação no torneio, enfrentando o Grêmio fora de casa, o Atlético Mineiro fora de casa e o Ceará fora de casa. Situação mais chata para um time que está brigando ponto a ponto contra o Flamengo. É bem verdade que o jogo contra o Vitória em casa, que aconteceria na penúltima rodada, foi antecipado. As próximas partidas do Palmeiras: Verdão pega o Santos em casa nessa quinta-feira, pega o Mirassol fora de casa, pega o Santos fora de casa e recebe o Vitória. O que você pensa sobre a pontuação alviverde e também sobre essa mudança de calendário? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Vitor Roque. Cada dia que passa e o centroavante do Palmeiras é especulado no novo gigante do futebol europeu. Existe alguma verdade por trás dessa história? Antes de trazer a resposta, já quero contar que todo esse assédio e barulho já tem incomodado dirigentes do Palmeiras. Nada contra o atleta, o Vitor Roque é super bem avaliado internamente, mas eu posso assegurar que os dirigentes do departamento de futebol do Palmeiras têm se incomodado com o André Cury, que é o representante do atleta. Tudo porque no Palmeiras existe a convicção de que o barulho divulgado nos últimos dias é o André Cury oferecendo o jogador,
recentemente, o Vitor Roque foi especulado no Chelsea. Já contei para vocês que não existe nenhuma chance desse negócio acontecer. O André Cury sugeriu o Vitor Roque ao Chelsea, até pela boa relação que ele construiu com a transferência do Estevão, outro atleta dele. O Chelsea disse muito obrigado, não temos interesse. Mais recentemente especulou-se que o Vitor Roque poderia pintar no Milan ou no Manchester United. Mais uma vez o Palmeiras teve a informação de que foi o André Cury quem tentou cavar um espaço para o Vitor Roque nesses dois clubes. O Palmeiras está absolutamente convencido de que, embora já tenha se valorizado desde que foi contratado, o Vitor Roque ainda não fez o suficiente para chamar a atenção de gigantes do futebol europeu. O fato de ter sido convocado para a seleção brasileira é certamente um trunfo, mas ninguém no Palmeiras tem a preocupação de perdê-lo em janeiro da próxima temporada. Ainda que o Verdão seja campeão brasileiro e seja campeão da Libertadores, nesse caso ainda disputaria o Intercontinental de Clubes. Só para arrematar, vale o registro de que o Vitor Roque, no dia a dia, dá trabalho zero. Nunca especula a possibilidade de ir embora, nunca pediu ou cogitou reajuste salarial. O Palmeiras tem as melhores impressões do centroavante. O incômodo e a chateação se dão com o André Cury. Se você é apaixonado pelo Palmeiras, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia do Verdão, pós-jogo, debate, resumo de partidas e muito mais. Comenta aí o que você achou do vídeo e qual deve ser o próximo assunto aqui no Diário do Verdão. E esse foi mais um vídeo aqui do Diário do Verdão Torcedor. Aqui você sempre encontra as últimas notícias do Palmeiras, informações atualizadas sobre o Verdão, análises de jogos, mercado da bola, contratações do Palmeiras, bastidores e tudo que envolve o maior campeão do Brasil.